Olá, meus queridos do oitavo ano, vamos lá mais uma videoaula. A videoaula de hoje é Estatística, módulo 2, da página 4 à página 12. Em Estatística, nós vamos ver medida de tendência central. Entre elas, nós vamos ver média aritmética, nós vamos ver média aritmética ponderada, nós vamos ver moda e nós vamos ver mediana. Para iniciar, nós vamos pegar uma questão do módulo de vocês, página 4. Segue comigo aqui no quadro. Estatística, oitavo ano, 23/4/2020. Eu peguei um conjunto de dados, amigas de um time, as idades das amigas de um time. Bom, Carol, 13 anos, Juliana, 15 anos, Mariana, 16 anos, Tatiana, 14 anos, Lara, 11 anos, Bia, 15 anos. Essas são as idades de 6 amigas de um time e nós vamos ver como utilizar a estatística, como utilizar a média aritmética dessas idades. Bom, média aritmética nós temos dois tipos. Nós temos média aritmética simples e média aritmética ponderada. O que seria a média aritmética simples e o que seria a média aritmética ponderada? Primeiro vamos ver a média aritmética simples. Para a média aritmética simples, eu tenho que somar os dados, que são as idades das meninas, e dividir pela quantidade de dados que eu somei. Então nós vamos ter que somar todas as idades e dividir por 6, que a quantidade de meninas são 6. Então nós temos aqui, idade das meninas, Carol 13, mais Juliana 15, mais Mariana 16, mais Tatiana 14, mais Lara 11, mais Bia 15. Eu somei todas as idades, eu vou somar todas as idades e tenho que dividir pelo total das meninas, que são o total das idades, que é 6. Segue comigo aí, somando 13 mais 15 mais 16 mais 14 mais 11 mais 15, vai dar um total de 84, dividido por 6. E quanto é 84 dividido por 6? 84 dividido por 6 é igual a 14. Então, a média aritmética simples da idade das meninas é 14 anos. Tem meninas de 16, de 13, de 11, mas a média de idade, o balanço das idades, a média da idade é 14 anos. Então eu posso dizer que esse time tem uma média de idade de 14 anos. Na ponderada, em vez de fazer somente somas, eu posso fazer multiplicação, que nós chamamos de pesos. Por exemplo, Juliana tem 15 anos e Bia também tem 15 anos. Então, Juliana e Bia são duas pessoas, então no caso são peso 2 para 15 anos. Já as outras meninas, 13 anos para Carol, 16 anos para Mariana, 14 anos para Tatiana, 11 anos para Lara, as outras meninas têm peso 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que colocar a quantidade da idade e o peso para cada idade. Por exemplo, Carol, 13 anos, vezes o peso de Carol, 1, mais Juliana e Bia tem 15 anos. Então, para a idade 15, nós temos peso 2, vezes 2. Para a idade 16, mais para a idade 16, nós temos peso 1. Para a idade 14, nós temos peso 1. Para a idade 11, nós também temos peso 1. Observe que os pesos são as quantidades de repetição. Nós só temos uma idade 13, então por isso que o peso foi 1. Nós temos duas idades 15, por isso que o peso foi 2. Nós temos uma idade 16, por isso que o peso foi 1. Nós temos uma idade 14, por isso que o peso foi 1.
E nós temos uma idade 11, por isso que o peso foi 1. Então, quando a gente coloca a multiplicação pelos pesos, quando vamos fazer a divisão da ponderada, nós temos que fazer a divisão pela somatória dos pesos. Então, qual é a somatória dos pesos? Aqui o peso 1 para 13, mais peso 2 para 15, mais peso 1 para 16, mais peso 1 para 14, mais peso 1 para 11. Então, nós temos que fazer, além da multiplicação, fazer também a soma. Multiplicação, depois fazer a soma e depois a somatória dos pesos para depois fazer a divisão total no final. Segue comigo aqui que vocês vão ver tudo isso que eu acabei de falar. 13 vezes 1 é 13, mais 15 vezes 2 é 30, mais 16 vezes 1 é 16, mais 14 vezes 1 é 14, mais 11 vezes 1 é 11, dividido por somatória dos pesos. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Nós voltamos à média aritmética simples. Então, se eu somar 13 com 30, mais 16, mais 14, mais 11, vai dar um total de 84, que vai dividir pela quantidade de pesos, que é 6, que vai dar a mesma média aritmética, 14 anos. E assim nós vimos média aritmética ponderada, que tem que saber a quantidade de pesos para cada idade, para cada termo. Mas nós não temos só isso para as médias de tendência central. Nós temos também o que nós chamamos de moda. Moda é super interessante. O professor Léo mesmo está na moda. Moda. Para a moda a gente tem que observar o seguinte: o que é moda? Moda é o que mais as pessoas utilizam, é o que mais se repete. Em um conjunto de dados, moda é aquilo que mais se repete. Então eu coloquei as idades das meninas aqui, ó. 11 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 15 anos e 16 anos. O que é que podemos observar? A idade 15 anos se repetiu 2 vezes. E todas as outras idades uma vez só. Então significa que a moda é a quantidade de termos de dados que nós temos, a maior quantidade de termos de dados que nós temos. Neste caso, a maior quantidade de termos de dado é 15. Então a moda da idade aqui é igual a 15. Dentro das modas nós podemos citar a modal, é quando não tem moda, quando a quantidade de idades iguais é sempre a mesma. Se não tivesse 2 15 ali, por exemplo, se tivesse uma idade de cada, seria amodal, não teria moda. Bimodal é quando tem 2 modas iguais, por exemplo, ter 2 meninas com 15 anos e 2 com 14, seria bimodal. Trimodal é se nesse conjunto de dados tivesse, por exemplo, 2 meninas com 15, 2 meninas com 14, 2 meninas com 13. Teriam 3 modas iguais. Então, nesse caso, é trimodal. Bom, moda está bem simples. É aquilo que mais se repete em um conjunto de dados. Por último, nós vamos ver aqui, e não tão distante dos outros conteúdos, o que nós chamamos de mediana. Mediana significa metade, o que está no meio. Então, se eu tenho um conjunto de dados, para eu determinar a mediana, eu tenho que colocar esses dados em ordem crescente ou ordem decrescente. Então nós temos aqui, eu coloquei as idades em ordem crescente: 11, 13, 14, 15, 15 e 16. Para a mediana eu tenho que pegar os valores centrais. Então significa que se eu excluir uma do início, eu tenho que excluir uma do fim. Se eu excluir a segunda do início, eu tenho que excluir a segunda do fim. Sobraram 2 idades, 14 e 15. 14 e 15, a mediana é aquilo que está exatamente no meio, na metade. Então, nesse caso, se a mediana for uma quantidade de par de termos e tiver 2 centrais, eu tenho que utilizar a média aritmética simples desses valores centrais. Nesse caso, eu vou utilizar 14 mais 15, dividido, são quantos dados centrais? 2. 14 mais 15 dá um total de 29, dividido por 2. 29 dividido por 2 dá um decimal exato, 14,5. Então a idade é
14,5 anos, 14 anos e meio. A mediana das idades dessas meninas. E para finalizar, vamos ver amplitude. O que seria a amplitude de um conjunto de dados? Para amplitude, nós temos que pegar o maior valor do conjunto de dados e o menor valor do conjunto de dados e fazer a subtração do maior valor pelo menor. Neste caso da idade das meninas, o maior valor da idade é 16 anos, menos o menor valor, 11 anos. Neste caso, 16 menos 11, a amplitude é igual a 5, que é a diferença das idades. Um caminhão de abraços. Qualquer dúvida, por favor, mande para a gente, mande para mim as suas dúvidas para que a gente possa sanar e continuar com nossos estudos. Caminhão de abraços.